estarem aqui mais uma quarta-feira com a gente. Hoje nosso convidado é um cara que saca tudo sobre marketing, Vinícius Guedes. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui, eu vou perguntar o que nós sempre perguntamos. A primeira pergunta, quem é Vinícius Guedes? Sem ser o Vinícius, diretor da Univar, do marketing da Univar, sem ser o Vinícius, marqueteiro. Quem é? É alguém que gosta muito de ajudar os outros a estar crescendo, seja profissionalmente, seja pessoal. Que é curioso na parte de tecnologia, que está sempre buscando uma maneira de fazer alguma coisa melhor, de uma maneira mais simples. O pai do José, principalmente. E alguém que tem muita ambição para querer cada dia especializar mais, crescer mais e, consequentemente, ganhar mais dinheiro, né? Com certeza. E como que o marketing chegou na sua vida? Foi formação? De onde veio? Você formou em quê? O porquê escolheu o marketing? Então, eu comecei a trabalhar no Univar há 20 anos atrás. Eu era bem novinho, não sou tão velho, eu era novinho na época. E passei por vários setores, fui diretor administrativo, diretor financeiro e tal. E saí para poder empreender. Formei em administração, aí depois voltei para o Univar e assumi o departamento de marketing. Quando eu assumi o departamento de marketing, não tinha nenhum conhecimento teórico, apenas conhecimento prático, né, por sempre estar trabalhando na parte de campanhas, né, no dia a dia. Aí foi onde eu fui buscar especializações. Eu já tinha algumas pós, né, em gestão de pessoas e tal, e fui atrás de cursos na área do marketing. Fiz MBA em marketing digital, fiz cursos rodei o Brasil inteiro fazendo curso de tráfego, fiz tráfego na Meta com o Pedro Sobral, fiz do Google com o Tesma, fiz um outro com o Google junto com a EBMD. Então tenho certificação internacional, também sempre fui buscando. Participei de muito workshop, participei de muitas imersões, sempre buscando nessa parte de marketing. Participei de alguns específicos na área do marketing educacional, por exemplo o SAD-BR que tinha aqui em Brasília, em São Paulo. Sempre buscando. Como eu não sabia o que fazer, eu tinha que ir atrás de quem sabia e poder aprender, né? Assim que da melhor maneira possível. E como que é a rotina ali, trabalhando com isso o tempo todo? Como que funciona a divisão dos trabalhos? Você que lidera isso tudo hoje em dia, mas como que é essa divisão mesmo? Você trabalha mais no tráfego, ou você faz tudo, ou você que faz a criação, social media? Como que é a divisão? Então, na verdade, hoje eu só sou a parte estrategista, né? Eu não participo ativamente do marketing, exceto a parte do tráfego. Nós já tivemos alguns problemas com a empresa que fazia para nós tráfego, então eu peguei, assumi e eu mesmo que faço a parte de tráfego. Todo o restante tem uma equipe que funciona redondinho, tem cada um sabe a sua função, já tem, além do organograma, tem um fluxo de trabalho que funciona muito bem. Quando precisa de alguma coisa, algum ajuste, eu faço a interferência, mas no geral funciona tudo bem. Eu fico mais na parte de criação, na parte de inovação, às vezes alguma correção, ver que o processo não está funcionando, não está fluindo, aí eu entro, mas no geral depois que a gente cria um processo ele começa a funcionar, até quando vai trocando alguma engrenagem, né, chega algum colaborador, alguma coisa assim, ele já vai entrando, já começa a fazer parte da cultura, ele acaba aprendendo. Então hoje eu cuido só da parte de tráfego, além da parte estrategista, que aí é onde eu trabalho mais ativamente, criação de campanhas, novas ferramentas, novas parcerias, novas ideias de projeto, aí eu fico mais nessa parte. Perfeito. E conta pra gente como que é a rotina mesmo da questão de seus clientes são vários cursos, né? Então como que é essa divisão aí de tantos coordenadores, tantos pedidos, tantos projetos diferentes, como que é essa divisão mesmo da rotina? Então, nós temos 17 cursos, cada curso tem um coordenador, cada coordenação é um cliente, fora reitorias, pró-reitorias, enfim. A gente já desenvolveu um fluxo que funciona muito bem, nem passa por mim mais esse fluxo, hoje já vai direto para quem vai resolver o problema, né? Então já está funcionando perfeitamente e eu fico mais na parte, trabalhando diretamente com a reitoria e mantenedora para estar trazendo os novos projetos, para estar nos projetos macros e na captação de novos alunos, que é onde eu gosto de estar participando sempre, por mais que tem uma equipe extremamente qualificada para poder
cuidar dessa parte. Eu gosto de estar presente, eu gosto de estar em campo. Semana passada fui viajar, fui em sala de aula, fui conhecer o meu cliente, né, para saber exatamente o que ele precisa, se as demandas são as mesmas de quando eu fazia 5 anos atrás, se não. Aí eu gosto de estar presente, então eu faço essa parte. Mas no geral funciona tudo. Se eu não puder ir um dia ou dois para viajar, igual amanhã eu vou viajar, vou ficar 4 dias viajando. A empresa continua, o departamento continua funcionando perfeitamente, continua tudo fluindo. Já conseguimos deixar essa parte bem estruturada lá. Que bacana. E fora o Univar, você trabalha com outras empresas, faz tráfego para outros lugares ou não? É somente com o Univar? Eu tenho alguns clientes na parte de tráfego, de tudo quanto é nicho que você pensar. Tem material de construção, tem lanchonete, motel, espalhado no Brasil inteiro eu tenho cliente. Apesar que agora eu estou querendo sair um pouco dessa parte de tráfego pago, porque eu sempre falo que o tráfego ele é o meio, ele não é o começo nem o fim e demora as empresas conseguirem entender isso. Às vezes, para um tráfego dar certo, eu preciso interferir no criativo, preciso interferir nas vendas, né, no setor comercial e acaba até às vezes causando um desgaste com o cliente ou eu preciso demitir o cliente, né? Falo que eu não tenho interesse de atendê-lo porque eu sei que não vou conseguir dar resultado. Então, estou com um projeto, estou finalizando ele, daqui mais ou menos uns 10 dias já devo estar lançando, que é uma mentoria. Eu vou pegar as empresas, vou acompanhá-las durante 6 meses, onde ela vai conseguir toda essa parte que eu faço, uma consultoria, né, que eu só falo o que eles precisam, eu vou começar a ensiná-los como fazer, como pensar, inclusive ensinar o tráfego para eles, para que a empresa consiga rodar. Quando eu falei que eu gosto de estar sempre ajudando, nesse sentido, então eu quero pegar o que a empresa precisa, identificar o que eles precisam, alinhar com o gestor as expectativas dele e colocar para rodar e ainda usar o tráfego pago, que é uma ferramenta que impulsiona absurdamente, né, qualquer negócio. Com certeza, faz toda a diferença em todas as empresas, né? Então fala mais sobre essa mentoria, quando lança, qual o objetivo dela, que não entendemos, né, que é para ajuda, mas e para você, qual vai ser o diferencial das outras mentorias que tem por aí? Então, eu quero lançar a mentoria até o final do mês de outubro, então quando estiver vendo esse podcast, provavelmente já vai estar disponível. A diferença dessa mentoria é que eu sempre tive a ideia de ajudar o outro, né? Então, até eu contratei uma empresa para poder estruturar a mentoria, fazer tudo certinho, porque eu sabia o que fazer, mas às vezes faltava metodologia para poder entregar. Por mais que eu tinha um princípio, eu tinha que estruturar isso para poder escalar, para poder vender isso de uma maneira fechada. Então, vai ser uma mentoria diretamente comigo. A pessoa vai ter encontros quinzenais comigo, além de plataformas onde vai ter curso, onde vai ter a parte de tráfego, vai ter a parte de criativos, de buscar inspiração, de IA, enfim, vai ter toda uma plataforma à disposição. Serão apenas 2 clientes por mês, não vou aceitar mais do que 2 clientes por mês e uma duração de 6 meses. Então, durante 6 meses, terei encontros quinzenais com quem contratar a mentoria e já consegui fechar até uma plataforma para poder a pessoa pagar anualmente, para poder facilitar para ele, e eu tenho certeza que quando ajustar os ponteiros que as pessoas precisam, ela acaba se pagando, então eu tenho bastante confiança nisso. Eu sei que eu consigo ajudar algumas empresas, obviamente vai passar por um filtro antes, tem algumas empresas que eu não vou conseguir ajudar. Uma empresa, por exemplo, que fatura 5, 6 milhões por mês de uma indústria, são ponteiros muito específicos que eu não consigo ajustar, mas meu foco é pegar negócios locais, principalmente autônomos. Quem está começando, um jovem dentista, alguém que está querendo empreender uma pequena loja, tem 2, 3 colaboradores, ele sozinho, eu estou querendo ajustar com isso tudo. Além de disponibilizar algumas ferramentas que eu já tenho, de IA, que eu mesmo desenvolvi para atendimento, para agendamento, enfim, para poder ajudar os mentorados. Teremos logo, gente, uma mentoria que vai ajudar e mudar a história de muita gente por aqui. Que legal! E falando em IA, né, você entrou nesse assunto. Como que foi para você essa introdução da IA, de vir com toda a inteligência artificial, estudo em cima disso? Porque eu, pelo menos, gente, eu até hoje estou tentando estudar inteligência artificial e ainda está sendo uma saga, tá? Porque é tudo muito novo, é tudo muita novidade, né? Então, como que é para você ir até o ponto de desenvolver uma agenda ali, algo para você em cima disso? Eu sempre gostei muito de achar soluções, principalmente soluções grátis, né? Então,
para mim, eu acho fácil porque eu sei o que eu quero. Então, a partir do momento que eu quero alcançar um objetivo, por exemplo, eu quero fazer um disparador em massa pelo WhatsApp. A partir do momento que eu sei o que eu quero fazer, eu vou buscando como tá fazendo essa programação, como desenvolver isso. Então, para mim, eu acho fácil e a IA ajuda demais nessa parte. Eu fazia antigamente de maneira manual, lógica, estudando, vendo vários vídeos no YouTube, e hoje em dia, com o ChatGPT, você manda 3, 4 comandos para ele ali, ele consegue já te entregar a ferramenta pronta. E para mim foi muito tranquilo. Quando eu fui entrar nessa área, eu busquei algumas referências, comprei alguns cursos. Eu sempre gostei muito da parte lógica. E o sistema ele é lógico, né? Tem cada noodle, né? Cada módulo dele faz alguma coisa, e quando você entende o que cada módulo faz, como que ele interage com os outros, você consegue ir ajustando. Sim. A parte, por exemplo, de ChatGPT, no meu treinamento, eu faço treinamentos também presenciais para turmas reduzidas, turmas de no máximo 30 pessoas. Eu ensino eles como fazer, porque é diferente você pegar e falar, me ajuda com uma legenda para uma foto. É diferente de você falar o que você quer, para quem quer, para qual plataforma que é, qual o tom que a pessoa tem, que a ferramenta tem que usar. Enfim, quanto mais detalhe você der, quanto você souber quais detalhes colocar, melhor vai sair. Às vezes faz um prompt de 12, 13 linhas para sair 3, 4. Só que sai 3, 4 correto, 3, 4 que realmente vai funcionar. Então eu tive essa certa facilidade, tive que correr atrás para poder aprender, mas por gostar muito dessa parte de tecnologia, dessa parte de inovação, eu considero que foi tranquilo. Gosta de estudar, né, gente? Quem gosta de estudar é diferente o processo. Agora, quem não gosta, o negócio é mais complicado um pouquinho, entendeu? Você lê, relê de novo, aí você fala, amanhã eu continuo. E assim vai. E Vinícius, conta pra gente sobre um pouco ali do Univar em si, né? Como vocês trabalham ali dentro, lógico que, né, a gente sabe que é um ensino de extrema qualidade. Eu já fui aluna do Univar, gente. Então, assim, é de extrema qualidade, mas como que funciona um pouco a faculdade em si? Então, eu acho muito tranquilo, muito fácil de vender o que é bom, né? Então... Fim do podcast! O Univar é uma instituição que é na nota máxima no MEC. Né? O mantenedor, o reitor sempre prezou pela qualidade, sempre eu nunca participo muito, né, de todas as decisões lá. Eu nunca vi ele falar um não. Se você chegar lá agora e precisar de um laboratório novo que vai ser importante para os alunos, ele vai fazer, ele não vai questionar, não vai falar para não fazer, vai falar, beleza, preciso de um prazo para poder organizar o caixa, ou parcela em tantas vezes e vamos lá e resolve. Então fica fácil, desde que ele entenda que faça sentido, né? Então é muito tranquilo trabalhar no Univar. Quando eu assumi o departamento, eu tinha 2 colaboradores, era um jornalista e um comercial, e um terceiro que era freela, que era... design. De lá para cá fui mostrando para ele a necessidade, fui mostrando para ele que quanto trazer pessoas para estar dentro do campus vai ajudar a desenvolver melhor os trabalhos e tal. Hoje nós estamos com a equipe de 12 colaboradores só dentro do departamento de marketing e funciona tudo muito bem, tudo redondo. Temos frota própria só para o marketing. Temos acesso, né, a tudo. E, no geral, assim, trabalhar no Univar é muito tranquilo. Porque não é um ambiente que tem pressão. Você sabendo o seu trabalho, desenvolvendo bem ele, não tem aquela cobrança de meta excessiva, não. O que a gente precisa para alcançar a meta? A gente precisa disso, 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 disso. Então, beleza, nós já temos um plano. Quando acaba a campanha do vestibular, nosso vestibular acaba, a última matrícula a gente faz no mês de março. Dependendo da pessoa, a gente ainda consegue fazer matrícula até em março. Em abril, nós temos uma reunião toda terça-feira, 1h30 da tarde. Na primeira reunião, pós fechamento das matrículas, a gente já discute a campanha do ano seguinte. Tá tudo fresco na cabeça, né? Você lembra o que deu certo, você lembra o que deu errado, já vai fazendo os ajustes e você tem, no caso, 6 meses, né, para começar para desenvolver todo o plano para dar certo, para já estrear funcionar bem. Então é bem tranquilo essa parte de planejamento. Você sabendo planejar, tudo é muito tranquilo trabalhar no Univar. Todos os colaboradores, os coordenadores, por exemplo, tem que fazer alguma demanda, já ensinamos ele como que tem que ser feito e o porquê que tem aquilo. Eu sempre gosto de falar para
quando eu vou falar com os demais colaboradores do departamento, quando vai explicar para outra pessoa, não é só o que tem que ser feito, mas o porquê. Porque às vezes você fala para a pessoa, você tem que pegar e preencher essa planilha. Poxa, mas é só ligar lá, vocês vêm aqui. Só que aí a gente explica, não é só isso, porque às vezes tem 2 gravações no mesmo dia, e aí você vai ficar esperando, ou então não vai ter equipe suficiente para poder ir, porque às vezes está na cobertura externa, está na criação de propaganda e tal, aí não conseguiríamos ir. Então por isso que a gente pede esse prazo, pede para você marcar com antecedência, para que no dia saia tudo perfeito. A partir do momento que eles entenderam isso, não tivemos nenhum problema, vai tudo bem tranquilo, e isso faz parte da cultura do Univar, sempre de estar buscando o melhor, sempre de estar inovando. Não é à toa que o nosso prédio ele tem 32 anos, o Univar tem 36, mas o nosso prédio tem 32 anos. Estamos construindo o bloco administrativo novo. Não tinha, não era uma construção corretiva, ela era preventiva já, porque sabíamos que ia precisar daqui a um tempo, já foi construído com estrutura para mais 30 anos, salas gigantescas lá para poder atender. Quando ele foi projetado para ter 5 cursos, hoje nós temos 17, o prédio comporta. Então, nós estamos construindo esse outro para poder também comportar os cursos novos que vierem. A gente não sabe o que vai vir, né, no futuro de cursos, de tecnologia e tal, mas nós já estaremos preparados, já estaremos prontos para qualquer tecnologia que vier para poder ensinar para as pessoas, a gente vai estar usando. Eu até gravei um conteúdo esses dias de um laboratório nosso que foi inaugurado em 2007, há quase 20 anos atrás, 18 anos atrás, até hoje ele se mantém moderno. Não porque na época foi uma coisa de outro mundo, mas porque sempre que sai uma tecnologia a gente vai implementando, sempre que a coordenação ou os professores pedem, vê necessidade de algum equipamento, a gente vai e compra, porque a gente investe muito em pessoas, mas a gente sabe que às vezes só a pessoa sem uma infraestrutura para ela limita, né? Então se a gente consegue ter bons profissionais, bons professores, que a gente orgulha muito dos que nós temos, alinhado com uma estrutura à disposição dele, não tem como dar errado. Por isso que nós somos nota máxima, todos os anos a gente alcança nota máxima sem trabalho, é bem tranquilo, já conseguimos renovação novamente com nota máxima no MEC. Sempre que tem algum curso que vem por avaliação do MEC, é aprovado com uma excelente nota. O nosso curso de medicina foi aprovado com uma nota excelente. Curso de direito, nota máxima, enfim, tudo que depende de nós, a gente faz da melhor maneira possível. Sim. E voltando para o Vinícius pessoal ali, né, sem ser o diretor do marketing da Univar, como que você organiza o seu Instagram? As suas postagens, ali tudo vem da sua mente mesmo, você que grava, você que edita, você que cria. Como que é o processo do seu Instagram? Que é um Instagram muito bem organizado, pessoal, vamos lá, confiram para vocês verem. Os vídeos são bem produzidos, então a gente vê que tem estratégia do início ao fim. Então conta um pouco aí dessa organização do seu Instagram. Então, na hora de publicar no Instagram, é aquele negócio, casa de ferreiro, espeta de pau. Demorei para poder fazer isso, só comecei a investir mais pesado na criação de conteúdo por causa da mentoria, que eu preciso ter uma vitrine. Porque por mais que eu tenha clientes do Brasil inteiro, eu nunca fui atrás de cliente. Sempre por indicação, sempre as pessoas vinham me procurar para fazer o tráfego. Quando eu quis lançar a mentoria, que eu fui atrás, eu sabia que eu tinha que criar conteúdo. Um método que eu gosto muito de utilizar é o taco, né? Conteúdo técnico, conteúdo técnico, conteúdo de autoridade, conteúdo de conexão e oferta ou quebra de objeção. Então, quando você já tem um método para fazer, fica mais fácil. A equipe são 3 pessoas, eu, o Matheus, que faz captação, me ajuda na edição, e o ChatGPT, que me ajuda demais na parte de roteiro, que às vezes, quando a gente está falando de tecnologia agorinha, né? Quando você sabe utilizar a ferramenta a seu favor, quando você sabe que um texto está bom, que está ruim, que pode melhorar, o que você quer transmitir com ele, você coloca um roteiro, às vezes, e fala, poxa, essa parte aqui não está fluindo, eu saí desse daqui para esse bloco aqui, não está fluindo. Coloca no ChatGPT, vai conseguir te uma fluidez e tal. E com o tempo, quem tem dificuldade de gravar conteúdo, com o tempo você vai pegando a manha. Preciso gravar às vezes, ligo a câmera de primeira, já vou fazer legenda, já publica. E foi sempre assim ou não? Não, muito pelo contrário. Eu nunca gostei muito de aparecer. Aí foi quando eu aprendi. Empresas não vendem, né? Pessoas compram de pessoas. Sim. Uma estrutura fria não vende. Quando eu vi isso, eu comecei a gravar para o Univar. A gente sempre usou muito aluno, as nossas propagandas são feitas com alunos ou colaboradores, a gente não contrata banco de imagens, nem atores para poder fazer.
Só que a gente tinha necessidade de ter alguém para representar a marca. Tem o mantenedor, o reitor que usa, sempre está à disposição para poder fazer as gravações. Só que às vezes no dia a dia precisa de alguém para ter. O rosto, né? Então, como eu sabia que tinha essa necessidade e é uma coisa muito séria para você deixar na mão da vez de alguém que poderia sair depois, que poderia ter alguma conduta que não faz sentido com o que o Univar prega, aí foi quando eu tive que assumir a parte de gravação. Comecei a fazer no começo, eu tentava fazer só texto engessado, a gente tenta, parece que não sai. Mas a melhor maneira que tem, você pensa na edição, você faz o roteiro pensando em cada detalhe. Não é só o que você quer transmitir, mas como você vai transmitir. A partir do momento que você consegue fazer isso, é bem tranquilo, bem fluido para poder gravar. Hoje em dia eu já acho muito fácil poder gravar quando você sabe que tem que ter o gancho nos primeiros segundos, que você tem que ter uma conclusão, que você tem que ter uma CTA para o que você quer, né, que é um call to action, uma chamada para ação, que você quer fazer, vai facilitando. E aí, com o tempo, e tudo é disciplina, né? Academia, que é uma coisa que a gente não gosta de fazer, depois de alguns dias a gente já acostuma. Vai é a mesma coisa. Quando você vê que a partir do momento que você começa a publicar, você começa a vender, aí é um gás extra para você criar conteúdo. Com certeza, é exatamente assim. E Vinícius, conta um pouco então pra gente dessa trajetória sua com o marketing da seguinte forma. Você estudou bastante, você contou pra gente no início. E agora, mudando para essa parte mais da mentoria, como foi esses estudos para ser mentor? Onde você começou com isso? Por que te deu esse insight de não, eu preciso agora fazer algo diferente, fazer algo a mais, com o objetivo de ajudar empresários, lógico que é isso que você está pontuando desde o início, mas como que foi esse estudo, essa preparação para estar lançando essa mentoria daqui a pouco? Então, eu gravava, ajudava pessoas, sempre que pedia me ajudar, estou com uma dificuldade no meu Instagram, eu ia, ajudava, identificava os pontos, como eu já tinha estudado, eu sabia o que cada pessoa estava errando, né, de certa forma, onde ela poderia aparecer mais, às vezes uma logomarca dela que não condiz muito com o que ela quer transmitir, uma paleta que não combina, algum dizer que fica dúbio, ou então às vezes um dizer dúbio que funciona, tem que depender muito do que você quer. Então sempre que eu tinha um cliente eu acabava interferindo na parte de tudo do que ele precisava. E tinha alguns clientes que falavam, nossa, eu aprendi muito mais aqui com você me ensinando sobre o tráfego do que com as consultorias que eu trabalhava, que eu contratava para poder fazer o serviço. Isso sempre era uma coisa recorrente. Aí eu comecei a lançar os meus treinamentos presenciais e em 2 dias eu ensinava tudo o que eu sei, tudo que a pessoa poderia sugar de informação, eu transmitia e sempre tinha pelo menos 1 ou 2 participantes que falavam, eu acabei de sair de uma imersão, eu acabei de sair de uma mentoria e não consegui aprender de uma maneira tão clara, tão objetiva, igual você fez. E aí a parte da mentoria eu acabei sofrendo a venda, não fui eu que fui atrás do mentor. Eu tenho um mentor, né, que é o Rafa, que ele me procurou, ele viu meu perfil, viu um pouco da minha trajetória e entrou em contato comigo, viu que eu tinha potencial para poder estruturar a campanha, estruturar a mentoria. Então, por isso que eu ainda não lancei. Estou estruturando porque o conhecimento técnico, eu acho que eu já tenho, o conteúdo prático eu já tenho, só falta colocar numa maneira que eu consiga replicar para qualquer segmento, para qualquer nicho, igual eu faço nos meus treinamentos. A diferença é que no treinamento a pessoa está aqui comigo, eu pego na mão dela e vou fazendo. Na mentoria ela tem que sair de lá sabendo o que fazer, o porquê fazer e conseguir caminhar sozinho. Então foi daí que consegui, que teve a ideia de fazer a mentoria. Não foi nem eu que fui atrás, a mentoria veio atrás, veio até mim. E inclusive algumas pessoas que na época eu vendia falavam, não, vou fazer uma mentoria por um valor quase irrisório. Depois eu identifiquei que não era uma mentoria, era praticamente um treinamento com uma consultoria, uma assessoria, não chegava de fato a ser uma mentoria, e entrei em contato com esses antigos mentorados, falei do projeto, tudo, inclusive alguns deles falavam, não, na hora que você lançar eu quero fazer de novo, quero contratar a mentoria, e teve de novo a fala, eu acabei de contratar a mentoria, que eu paguei metade do valor que você está me cobrando e não agregou em nada. E aquela mentoria que eu fiz com você, que eu paguei 20% do valor que essa mentoria me cobrou, eu aprendi muito mais, uso até hoje e funciona. Então deu um gás extra, porque no total já devo ter ajudado mais de
500 pessoas, 600 pessoas na parte de tráfego, seja com ajustezinho pontual ou alguma coisa de pensamento. Então, daí quando eu fui conversar com o Rafa, eu passei por várias entrevistas para saber se eu tinha a capacidade, né, de transmitir isso. Inclusive, o Rafa, ele acabou de entrar na liga, né, vai ser um mentor, fazer parte do time de mentores da Trinca, né, que é o Flávio Augusto, o Caio Carneiro e o Joel Jota. Então, é um cara que é realmente muito bom. Aí ele tá me ajudando a criar essa mentoria para poder conseguir transmitir o conhecimento e tal. Então, daí que veio, né? Prova social. Mentor. Veio o Vinícius Mentor. E o Vinícius Escritor? Sabemos que tem um livro. Então fala desse livro agora. De onde veio essa ideia? Que você quer ajudar, a gente já entendeu. Queremos entender que ele quer mudar a história de empresários. Mas como que foi esse livro aí? Como que foi escrever esse livro? De onde veio a ideia de cada página? Você teve ajuda? Não? Como que foi? Então, eu tenho um sócio que me ajuda nos treinamentos, que é o William. Ele escreveu um livro e, assim como eu falo, quando a IA ajuda a gente. Nós tínhamos um programa de IA que fazia um esqueleto, né, do livro. Falava, aqui você vai fazer tal coisa, aqui não sei o que, tarará. E a partir daí a gente conseguia desenvolver. Então ele tem um livro também, ele já lançou o livro dele, já vendeu, já está à venda. O meu estou finalizando a parte de diagramação, a parte escrita já está tudo pronto. E a partir do momento que eu tive a possibilidade de fazer esse livro, eu empolguei, porque um livro, ele, de certa forma, ele dá uma mudada, né, no seu pensamento. Quando você consegue fazer um livro, colocar no papel aquela ideia sua, até as suas ideias começam a melhorar. Então eu tive a oportunidade, através do William, me falar do livro. Aí eu fui colocando minha vivência. Todo o meu livro foi tudo feito com vivências minhas. Todas as palavras que estão lá foi de onde eu fui aprendendo. Inclusive, eu usava o chat GPT para me ajudar a diagramar, a poder deixar de uma maneira mais fluida. Mas todas as experiências são reais, todos os conhecimentos que tem ali são meus, do que eu fui aprendendo ao longo dos anos. Algumas estratégias que eu uso no parte do tráfego pago, algumas estratégias na hora de fazer criativos, que eu não vi em nenhum lugar. Eu falo lá no livro, falo nos meus treinamentos, falarei na minha mentoria, para poder estar ajudando sempre as pessoas. Então é um livro, bora anunciar, bora vender, minha autoria, Vinícius Guedes. E provavelmente no dia que sair, o podcast já vai estar disponível também nas plataformas à venda. Sai dia 20 de outubro. Dia 20 de outubro. Então, vai tá? eu tenho até o dia 20 de outubro. Esse link aqui. Hoje vamos conseguir, sim. Olha aí, gente. Então, ó, já aproveita, corre, tá no link aqui embaixo, garanta o seu. Com certeza vocês vão aprender muito, né? E o que mais que você tem, assim, pra contar pra gente de conselho, Vinícius? Uma pessoa quer entrar no marketing, ou uma pessoa quer entender, por onde ela começa? O primeiro passo é a pessoa querer aprender. A partir do momento que ela quer aprender, todo o resto fica mais fácil. A partir do momento que você sabe o que você quer, é você só procurar aquele caminho. Eu quero fazer tráfego pago. Tem vídeo do Sobral, ele deve ter 300 e poucos vídeos, todos gratuitos no YouTube. Só você entrar, aprender, ir estudando. E muito você vai aprender só na prática, né? Mas dá para você ter uma base teórica muito boa através de ferramentas grátis, através do YouTube, cursos mais baratos, independentemente da área que você queira ingressar, seja no marketing, seja empreender de alguma maneira, agir. É simples, é só você... O planejamento, ele funciona até uma certa parte, depois você tem que colocar ele em ação. Funciona muito mais uma ação com um pouco planejamento, onde você vai ajustando ao longo do caminho, do que um planejamento que nunca sai do papel. Sim. Inclusive, no livro, no meu último capítulo, eu coloco isso, que se eu for deixar o livro perfeito, eu nunca vou lançar, porque todo dia sai alguma ferramenta nova, todo dia sai alguma parte nova. Só para você ter ideia, no livro eu pincelo sobre A, porque não dá para aprofundar em A, porque todo dia está saindo uma coisa nova. Enquanto eu terminei o livro, passou um pouco, eu fui descobrir sobre geração de imagem esqueci qual foi a plataforma que eu comecei a fazer assim que saiu. Aí beleza, falei, vou colocar. Aí depois de um tempo saiu o Nano Banana, que é no Gemini. Aí todo dia vai saindo. Falei, não, deixa eu lançar logo o livro, que eu tenho certeza que já vai ajudar muitas pessoas. E daqui a um tempo já consigo lançar uma segunda edição para poder estar complementando isso. Mas a pessoa que quer, primeiro ponto, quem não é visto não é lembrado, quem não é visto não vende.
Esteja nas redes sociais, esteja onde o seu público está, vá atrás do seu público. Ah, eu tenho vergonha de aparecer, mas se você quiser crescer, você não pode ter essa vergonha ou se contenta com o que tem. Vergonha de aparecer é fácil de resolver, agora ganhar dinheiro é mais difícil. Então, é melhor aparecer, gente. É melhor aparecer. Nós falamos isso todos os dias na agência também com todos os nossos clientes. Precisa aparecer, gente. Pessoas, e se você compre pessoas. não vou de jeito nenhum, ache alguém então para aparecer no seu lugar. Temos um exemplo aqui, né, na nossa cidade muito grande disso, que está crescendo todos os dias, que é a Camila Doces, né? Ela não gosta de aparecer, mas ela colocou a irmã dela para ser o rosto da marca. E a irmã, né? A irmã vai ser sempre irmã. E tá ali, então estão crescendo todos os dias mais e virou referência, né? Exatamente. Pessoas compram de pessoas. Exato. Se você não estiver lá todo dia. Rede social, gente, hoje em dia é de graça. Tão fácil você ter um posicionamento lá. Estuda, entra em diversos sites de referência, como Behance da vida, você já consegue ter uma referência de como você tem que se posicionar, o que seus concorrentes estão usando. Olha na biblioteca de anúncios dos seus concorrentes, as palavras que eles estão usando, a paleta que eles usam. Porque tem diferença. Quando você vai montar a sua marca, você tem que se comunicar com o seu público. Se você usa uma fonte serifada, você tem que entender o que aquilo lá significa. Se você não sabe o que eu estou falando, vai estudar sobre criação de marca, sobre conceito, vocês vão entender. Paleta, diagramação, escolha de fontes, tudo faz parte de construção. Com certeza faz diferente. Faz diferença. Com certeza. É isso, gente. Mais alguma coisa importante que você queira contar pra gente? Mais alguma novidade? Porque já sabemos que vai ter livro, vai ter mentoria, mais alguma coisa? Por enquanto, só essa, mas em breve, quando tiver mais projetos saindo do forno, volta aqui para atualizar todo mundo então. Volte, tá aqui embaixo o link, vai lá. Dá um desconto pra esse povo, por favor, pra comprar esse link, uai. Porque eles vão me pedir, eles sempre pedem. Vou deixar o cupom, então. Vou ver qual o desconto que eu consigo e deixo o cupom aqui para vocês colocarem para a audiência. Né? Eu sempre peço, eu sempre faço a boa para vocês. Vou deixar aqui na legenda, gente, tudo certinho. Muito obrigada, Vinícius, por estar aqui com a gente. Estamos finalizando uma temporada do Pode Acordar, tá? Agora a gente vai dar uma pausinha, porque vamos reformular isso aqui. Vai ter uma novidade que vocês não estão entendendo. Agora a gente vai ter brincadeira, vamos ficar em pé, vamos correr no meio da rua e tudo respondendo perguntas sobre marketing, tá? Então vocês ficam de olho, vamos esperar. Talvez a gente consiga lançar pro Natal essa nova temporada, tá? Beijo, gente, boa noite, até mais. Obrigada, Vinícius. Eu que agradeço o convite. Tchau, tchau, até mais.